Muito boa tarde a todos vocês que já estão sintonizados aqui nessa emissora e que já está de coração preparado, de ouvidos atentos, de olhos bem abertos para ouvir a palavra de Deus em mais um programa A Voz da Profecia. Desejo a vocês uma excelente tarde, que a paz, a graça, o poder, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês que separou esse tempinho para ouvir agora o nosso programa. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora você vai ouvir Deus falando ao seu coração, através da música, através da Bíblia, que é a sua carta de amor que Ele preparou com tanto carinho para você. Então sejam todos bem-vindos a mais esse programa A Voz da Profecia. Não esqueça que também nós estamos não somente nessa emissora, mas também estamos no nosso canal no YouTube, Novo Tempo Santa Cruz. Acessa lá, gente, faz a sua inscrição, ativa o sininho das notificações para você ficar recebendo a cada semana um novo programa. Se você perdeu o programa anterior, não tem problema, vai lá, escuta que estão todos lá. Outra coisa também que você pode entrar em contato conosco, gente, fale, pode pedir, pode dar sua sugestão, o que você gostaria de ouvir no nosso programa. Quais questões você queria que fossem abordadas aqui? Qual música você gostaria de ouvir? Tem um pedido de oração? Quer um estudo bíblico online? Enfim, fale conosco que nós estamos à disposição. Na descrição do nosso canal está lá os nossos contatos, nossos números de telefone. Fale comigo ou com o Evandro, que nós vamos lhe atender com muito carinho. E também é com muito carinho que eu desejo meu boa tarde para você, Evandro. Espero que você esteja bem, que tenha passado bem essa semana. E estamos aqui nós celebrando já o início do Sábado do Senhor. Boa tarde. Boa tarde, Leila. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. A paz do Senhor, meus irmãos, porque estamos felizes, estamos alegres, porque estamos iniciando mais um estudo da palavra. Eu fico feliz quando chega esse momento aqui de falar da Bíblia, de abrir a Bíblia e estudarmos a Bíblia juntos, né? Não é só nós, mas é junto. Então, se você tem sua Bíblia, né? Bíblia na mão e Jesus no coração, quero agradecer imensamente a você que está nos ouvindo da sua casa, do seu trabalho ou do seu sítio. Você que seja de qualquer denominação, seja católico, batista, assembleiano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, porque o nosso intuito é levar Jesus Cristo ao seu coração e abrirmos a Bíblia, né? E estudar mais. Então, pega o rádio, vai chegando mais para perto, vai se acomodando, ficando mais tranquilo, porque temos bênçãos aqui hoje para você e sua família. Então, muito obrigado a todos. E falando em bênção, né? Olha, Leila, toda vez que a gente começa esse programa, eu já fico logo ansioso qual música você preparou para nós. Com certeza, como eu sempre digo, Deus fala conosco através da melodia da canção. Inclusive, nós temos uma canção muito bacana agora do Ministério Jovem Adventista, em que o título é Somos Teus. Você já confessou para Jesus que você é dele, que você pertence a ele? Você já falou com Deus que aceitou ele na sua vida? Então escute essa música e declare: Senhor, eu sou teu, eu sou tua, faça da minha vida o que o Senhor desejar. Enquanto você também escuta essa música, reflita na sua vida, como anda, o que você precisa mudar, de fato o que você precisa verdadeiramente se entregar. E logo em seguida a gente vai ouvir o Reavivados por Sua Palavra, aquele esboço rapidinho do que nós vamos estudar hoje, já preparando o seu coração para compreender o que nós vamos estudar em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Portanto, não sai daí, a gente volta já. Uma nova geração
e morreremos só por ti. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Quem é a pessoa que você mais se esforça para agradar? Talvez alguém de sua família? Ou do trabalho? Da escola? Não sei. Mas o fato é que dedicamos boa parte de nossa vida em sermos aceitos pelas pessoas. Um dos maiores medos que temos é de sermos rejeitados. Rodrigo Fonseca, fundador e presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, diz que todo ser humano possui o medo da rejeição e que esse é um dos maiores temores das pessoas. Ele declara: a possibilidade de não atender às expectativas alheias dispara o medo de ser rejeitado, ridicularizado e criticado. E por esse motivo, algumas pessoas apresentam dificuldades nos relacionamentos familiares, amorosos e profissionais. Na realidade, elas procuram aceitação, porém, o medo de que isso não ocorra faz com que o indivíduo projete esse temor em suas relações, prejudicando sua vida de forma considerável. Na primeira carta que Paulo escreveu à igreja tessalônica, ele fala da importância de centralizarmos nossos esforços em agradar a Deus e não aos homens. A partir do verso 4, ele declara: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Certa vez ouvi uma história sobre um grande imperador Constantino que, quando chegava de suas batalhas, todo o povo corria para encontrá-lo na entrada da cidade. Entre a multidão ia um pequeno garoto, que se espremia entre as pessoas para abraçar o imperador. Conta-se que um soldado romano, ao ver a criança, lhe disse: fique onde está, você não pode se aproximar do imperador. Surpreso, então, ele ouviu a declaração do menino: imperador? Ele pode ser para você. Constantino é meu pai. Sim, aquele menino sabia quem ele era e quem era seu pai. Por isso, não se importava com a opinião dos outros a seu respeito. Sabe, você é filho do imperador do universo. Por que então ficar mendigando a atenção dos homens? Esta é a voz da profecia. Muito bem, já estamos de volta depois dessa belíssima música cantada pelo Ministério Jovem Adventista. E aí, você refletiu bem? Entregou sua vida a Jesus, como a letra da música diz? Somos teus, Senhor. Aí coloca agora no individual: eu sou teu, Senhor. Eu sou tua, Senhor. E aí também nós ouvimos uma ilustração sobre o que nós vamos estudar agora em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Eu vou convidar você para a gente fazer a leitura, porém, como sempre, nós temos que fazer a nossa oração, porque esse é um livro pelo qual nós vamos estudar e precisamos da presença do autor, que é Deus. Feche seus olhos, baixe a sua cabeça, se concentre em Deus e vamos falar com Ele. Pai amado, Pai querido, Pai que estás nos céus, agradecemos por mais essa semana,
Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo o Senhor está cuidando dos seus filhos. O Senhor prova que está no controle de tudo. Apesar do que nós vimos e estamos vivenciando nos últimos dias dessa terra, mas sabemos que muito em breve o Senhor vai mudar completamente tudo o que está acontecendo agora com a volta de Jesus. Então continue nos dando esperança, fé, coragem, discernimento, dando o teu perdão também, para que a gente continue ouvindo o Senhor, a sua voz e aplicando na nossa vida. Mais uma vez te convidamos para se assentar conosco, porque nós vamos estudar e meditar na tua palavra e precisamos, por favor, da tua iluminação. Então dá-nos o teu Santo Espírito e que esse mesmo Espírito esteja com cada ouvinte. Cada um que separou esse tempinho para te ouvir, seja tocado pelo teu poder, pelo abraço suave do Espírito Santo. E que, acima de tudo, coloque em prática na sua vida. Essa é a nossa oração. Nós pedimos e agradecemos pelo doce nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente, iniciar nossa leitura. A minha Bíblia, a Nova Versão Internacional, até porque é uma linguagem um pouco mais simplificada, mas o sentido é o mesmo. Semana passada nós estudamos o capítulo 1, onde Paulo fez a sua saudação aos irmãos de Tessalônica, agradeceu, como sempre, fez as suas ações de graças, ou seja, foram 10 versos, mas que teve muito aprendizado, ali onde Paulo dá sua abertura até para o capítulo que nós vamos ler agora, pelo qual esse já é um pouquinho mais, né, gente? Esses já são 20 versos, ou seja, o dobro do da semana passada. Então vamos lá, eu convido você para fazer a leitura junto comigo, capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Nós vamos ler os primeiros versos aí, onde Paulo dá o seu conselho do proceder dele e dos cooperadores na evangelização de Tessalônica. Paulo, um grande evangelista. Vamos ver? Nós vamos ler do versículo 1 até mais ou menos o versículo 6, tá bem? Leia junto comigo. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Vamos dar uma pausa, né? Aqui Paulo já começa falando para os irmãos que eles sabem, né, pessoalmente, que a estada, ou seja, que sabe a visita, né? Algumas pessoas dizem estada, outras dizem visitas. Entre eles, não se tornou tão infrutífera, né? Claro que teve seus frutos, né? Como ele disse em outra versão. Irmãos, vocês sabem pessoalmente que a nossa estada, ou seja, a nossa visita entre vocês, não se tornou infrutífera, ou seja, algo de bom trouxe. Você já visitou aquela pessoa ou então você foi visitado e disse, nossa, essa visita foi produtiva. Essa pessoa trouxe realmente boas coisas, boas notícias, orou por mim, me trouxe uma cesta básica. Ou você faz também esse tipo de ação. Mas ele também continua dizendo que apesar de serem maltratados, humilhados, ultrajados, lá em Filipos, né, como os irmãos já sabiam, ele também diz que teve ousada confiança em Deus, para assim anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Você já passou por isso?
que muitas vezes você passa por situações em que você é até humilhado ou humilhada, mas que você continua ali com coragem, pregando o Evangelho. Você já pregou para uma pessoa e que essa pessoa ali não lhe tratou bem, mas mesmo assim você foi lá e teve a coragem de continuar. Então é isso. É como ele disse, que a exortação não procede de engano nem de pureza, mas se baseia no dolo. Se baseia muitas vezes que ele disse, olha, eu não tenho intenção de enganar ninguém, só de fazer o que é certo, né? Então essa exortação, esse ensinamento não tem origem no erro nem motivos impuros e nem tem intenção de enganá-los, mas pelo contrário, como homens aprovados de Deus para que possa confiar no Evangelho. E aí ele termina aqui no versículo 4, né? Evandro vai esboçar bem melhor também, de que devemos fazer as coisas para agradar a Deus. Como ele disse, a ponto de confiar ele no Evangelho, assim falamos. Não que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. O que Paulo quis dizer com isso? Que seria esse agradar a Deus e não ficar agradando a homem? Maravilhoso, né? Isso está citado no verso 4, né? Mas começando aqui, falando apenas uma nota de rodapé, não é? Que todo o livro, né, de 1 Tessalonicenses e 2, né, fala a respeito sobre a ressurreição e a volta de Cristo. Porque o povo aqui de Tessalônica, ele acreditava muito na ressurreição e na volta de Cristo. E eles achavam, né, que a morte era o fim de tudo. Então, você vai ver que cada capítulo tem uma vírgula, um verso, alguma coisa que cita, né, a respeito sobre a volta de Cristo. Então, no capítulo 1, você pode ver que está no verso 10. Já no capítulo 2, a gente vai falar mais à frente. Então, lembrando que o povo de Tessalônica acreditava muito na ressurreição e na volta de Cristo. No verso 1 e verso 2, né, podemos ver que Paulo fez uma visita, né, que não foi inútil. E no verso 2 fala que eles foram maltratados e insultados, né, em Filipe. E a Bíblia relata a história, né, do que é que aconteceu aqui em Filipos. Se você tem sua Bíblia, né, dá uma passadinha lá no livro de Atos, capítulo 16, que você vai ver muito bem essa história que aconteceu. Não lendo, né, o capítulo 16 por inteiro, mas você sabe ali que teve a conversão de Lídia, né? Que eles foram presos porque eles falaram sobre um adivinhante, né? Que estava fazendo coisas lá. Então eles foram presos. Quem? Paulo e Silas, né? Aí você conhece a história de que o carcereiro, né? Viu que Paulo e Silas tinha sido liberto da prisão. O anjo de Deus o libertou. E no verso 31 especificamente, né? A frase que todos nós conhecemos, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, né? Então tem essa história que aconteceu, né? Muitas das pessoas da cidade de Filipe acusaram, né? Paulo e Silas, ele foi para a prisão. Quando ele estava passando em Tessalônica, indo para lá, né? E ele chegou, né? Mas veja agora para o verso 4, né? Que é a pergunta em si, que diz ao contrário, homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho. Veja que Paulo ele não fala para agradar as pessoas, mas somente a Deus, que prova o nosso coração. Para entender melhor esse verso, né, vamos abrir aqui com outro verso para encaixar e ter mais um entendimento, que é Gálatas capítulo 1, verso 10. Gálatas capítulo 1, verso 10 diz o seguinte, deixa eu me achar aqui. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando, olha só, agradar a homens, não seria servo de Cristo. Aqui, com a tua pergunta, tá vendo? Então, Paulo, o intuito dele era agradar a Deus e não a homens. Exato, até porque a gente vê que quando a verdade deve ser dita, ela deve ser dita a verdade. Aí muitas vezes as pessoas querem ouvir aquilo que ela quer, mas não é bem assim. Então Deus, ele fala aquilo que você deve ouvir. Na minha versão, quando diz aqui, que não busca reconhecimento humano, mas o reconhecimento divino. Então a gente pode até colocar isso aí, dizer assim, olha, eu vim aqui
vim falar a verdade para você, a verdade é essa, por mais que você saiba que às vezes essa verdade não vai agradar a pessoa, mas é a verdade e ela deve ser dita. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele falou a verdade. E eu pergunto a você, mano, o que ele falou? Agradou todo mundo? Agradou a todos, mas desaprovou a muitos que levaram até a morte, né? Exatamente. Então, assim, mas ele veio e fez e falou a verdade. Então, por mais que não agradasse muita gente, mas teve que dizer a verdade. Então, a gente tem que aprender a conviver com isso, de que muitas vezes Deus vai dizer coisas para você que não vai lhe agradar, que você não vai gostar, mas é necessário. E muitas vezes você vai pregar o evangelho e não vai ter reconhecimento. As pessoas não vão se agradar de você, não vão dizer nem sequer obrigada, mas faça assim mesmo. Por quê? Porque você vai estar agradando a Deus. Mesmo que o ser humano não reconheça o que você faz, Deus reconhece. É o certo que você está fazendo? Você está fazendo a vontade de Deus? Não se preocupe que Deus reconhece, tá? E só por último, o verso 5 fala, né, que Paulo não prega de bajulação e nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha disso, de que Paulo não prega por ganância nem bajulação. Então o ponto é, pregar o evangelho não se deve ser cobrado, né? Então, veja, a gente vai abordar esse assunto um pouco mais para frente, né? A gente vai chegar no verso 7, 8 e 9 que vai encaixar mais com esse assunto. Então, de início pregação que se cobra, né? Que visa ganância, lucro, isso é errado. Pois é. Vamos continuar então com a nossa leitura. Paramos no versículo 6. Vamos agora para o versículo 7 até o versículo 12. Que diz assim, embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Que bacana! Então Paulo está dizendo aqui, na suma desses 12 versos, né, o proceder dele e também com os cooperadores na evangelização em Tessalônica. Como é bom você saber que você faz o trabalho de Deus, mesmo que não seja reconhecido, mas ele disse que mesmo assim foi bondoso, foi gentil, fez a sua parte, que muitas vezes tem aquela hora, né, que às vezes passa uma certa raiva, e é natural do ser humano sentir raiva, o que não pode a gente tomar uma atitude com raiva. Mas mesmo assim, como ele disse aqui, né, embora como apóstolo Cristo, podendo ser fomos bondosos quando estávamos entre vocês. Então, mesmo que ninguém reconheça que você fez um bom trabalho e tudo, mas você reconhece, você sabe o que você fez. E acima de tudo, Deus também sabe, tá? Então, ele disse, fomos carinhosos entre vocês, como um pai cuida dos seus filhos, acaricia, cuida. Então, esse também é o proceder daquele que realmente aceita Jesus, que mesmo sabendo, não vai ser reconhecido, que mesmo sabendo que não vai agradar todo mundo. O próprio Paulo foi humilhado, foi chicoteado por falar coisas que não agradou muita gente não. Mas mesmo assim ele foi, como ele disse, de maneira ousada, ou seja, de maneira corajosa.
Então tenhamos isso em mente também, que Deus chama você e a mim para sermos verdadeiramente ousados, no bom sentido, para pregar e falar a verdade. É interessante que no verso 7, podemos ver, pudéssemos, embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estavam entre vocês, né? Assim como uma mãe cuida de um filho e acolhe muito bem, de acordo com o verso 8, no finalzinho ali fala, vocês se tornaram muito amados por nós. Então o povo de Tessalônica abraçou muito Paulo e todos os apóstolos que estavam por lá para pregar o evangelho. E isso é bom, né? Você chegar numa casa, ser bem recebido. Por exemplo, você que foi para outra cidade, para casa de um parente, de um amigo, e essa pessoa te recebe tão bem, né? Te dá tudo que você precisa e tudo mais, né? Então, o acolhimento é muito bom. Lembrando que Hebreus capítulo 12, verso 1 fala... Uma vez que... Não, verso 13, na verdade, fala... Hebreus capítulo 13, verso 2, melhor falando. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando que, sem saber, alguns acolheram anjos. Então, o povo de Tessalônica era um povo acolhedor. E isso é bom, né? Mas, mesmo a família sendo acolhedora, ela tem custos, porque estão pagando energia, alimento e tudo mais, né? Mesmo que seja de bom grado, há um custo. Mas olha só e compara comigo, né? O que Paulo diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, o verso 9, olha só. Deixa eu me achar aqui, olha só. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 9, diz assim: quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Então aqui diz que não foi, né? Mas aqui, pudéssemos ter sido um peso. Esse verso 7, você encaixar com o verso 9, né, é muito interessante. Porque no verso 9 fala, lembram do nosso trabalho esgotante. E sabia que Paulo trabalhava, né? Isso está muito descrito aqui também em Atos capítulo 18, verso 3. Atos 18, 3 diz o seguinte: e uma vez tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tenda. Então Paulo trabalhava fabricando tenda, né? E mais à frente, né? E da nossa fadiga, trabalhamos dia e noite para não sermos, pesado a ninguém enquanto lhe pregamos o Evangelho de Deus. Então, em suma, veja que Paulo aqui está dizendo que ele não quer ser peso para as pessoas, os irmãos de Tessalonicenses, no sentido de que quando ele chega, ele quer suprir-se alto mesmo, né? Então, imagina se Paulo chegasse numa cidade e as pessoas desse tudo. Paulo está dizendo o seguinte: não, eu tenho que trabalhar para que eu possa me locomover, para que eu possa viajar, me sustentar. Se algum irmão quiser me dar uma ajuda, é outra história. Então lembra o que eu falei no verso 5, né? Pregação deve ser de graça. Mas agora pode-se ter ajudas de custo, não tem problema. Se o irmão me chama para pregar lá em São Paulo, né, eu vou sem o intuito de cobrar nada. Mas se ele me der, por exemplo, um café da manhã, um hotel para dormir, não é errado. Agora, o errado é ser cobrado para pregar. Isso não é correto. Pois é, então se você foi chamado, se você foi chamada para pregar, para trabalhar pelo Evangelho, pela causa de Deus, você não se preocupe, Deus vai cuidar de tudo. Eu mesmo já tive essa experiência de ir para outros estados do Brasil preguei até na Amazônia, lá perto dos índios, né? Mas a igreja também me deu aquele apoio, aquela ajuda, contribuição para também me manter lá, tá? Então não tem problema nenhum. Mas o fato é que a gente também não deve cobrar. A igreja disse: olha, eu vou te dar R$200 para pregar um sermão aqui para mim, né? Não fez isso e não pode. Mas o custo, assim, por exemplo, a minha hospedagem, eu tive que me alimentar, um lugar para dormir,
não tem problema, até porque também eu tive que me deslocar. Só que Paulo é aquele tipo assim, como muitas pessoas pensam, até eu também acho que não quer incomodar. Por quê? Porque tem algumas pessoas que não têm essa mesma visão, que acham assim, nossa, a pessoa veio, em vez de ter se virado, não, vá cuidar, ele mesmo devia se virar com os custos dele, agora está pedindo ajuda. Então assim, ele não pedia, mas se ajudasse também não tinha problema, tá? Então o fato é que quem prega o evangelho, muitas vezes vive do evangelho. E aí é do evangelho também que tira o seu sustento. Então aqui, gente, esse proceder, essa questão de evangelização, das pessoas que tomam o seu tempo para pregar a palavra de Deus, o que custa dar apoio, não é? Como ele diz no verso 10, vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Então, ou seja, mesmo Paulo não querendo ser tipo um peso ou não querendo incomodar, mas ele também reconheceu o valor do seu trabalho. E o valor dos irmãos ajudando também, né? Porque os irmãos ajudaram, mas ele pensou, eu não vou deixar que os irmãos banquem tudo para mim, me ajudem em tudo. Eu tenho que ajudar eles também. Exato. E eles me ajudam, né? Esse é o ponto. Isso é que se esvaziar de si, assim como Cristo fez também. Ok, gente? Por isso que no verso 11 ele fala, eu estou te tratando, né, como se trata um filho. E o povo de Tessalônica está me tratando como se fosse um filho. É por isso, né, que no capítulo 1, no verso 8, fala ali que não tinha necessidade de dizer mais nada sobre Tessalônica, porque era uma igreja abençoada. Porque uns amavam os outros como irmão. Então imagina só, Leila, se a igreja em si, uns se amassem como um pai trata um filho, né? Houvesse ali amor entre irmãos, de acordo com o verso 11. A igreja prosperaria com certeza. Sem sombra de dúvida. Então, façamos, como ele disse no versículo 12, exortamos, consolamos, admoestamos, ou seja, ensinando, cuidando, vivendo de maneira digna de Deus, que chama você para o reino da sua glória. Pronto! Muito claro, muito simples e bem sucinta a fala de Paulo aqui, tá? Agora vamos continuar a leitura do versículo 13 até o versículo 16. Qual é o proceder fiel dos tessalonicenses nas tribulações? Outro ponto muito importante. Aqui foi o proceder, ou seja, como que é os que se envolvem com o evangelho. E agora, como que os tessalonicenses, ou seja, os que moram em Santa Cruz, em Oricuri, aqui, em qualquer lugar, como devem proceder nas tribulações? Versículo 13. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como a palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judeia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e esses sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados sobre eles, finalmente veio a ira. Eita, nós! Já não é fácil viver nesse mundo. Muitas vezes aqui a gente sabe que não é fácil pregar o evangelho num mundo que está tão doente de pecado, tão agarrado às coisas do mundo, né? E ainda mais você querer dizer a verdade, pregar para as pessoas arrependimento e mesmo assim ainda ser perseguido. Não é fácil, né? Então aqui Paulo já vai dando então a ideia de como então fazer nas tribulações. O que fazer nos momentos tão complicados que muitas vezes as pessoas não aceitam. E além de não aceitar, querem atrapalhar, querem de certa forma deturpar, lhe impedir
de fazer o que é certo. É uma situação difícil, né, Evandro? Com certeza, né? Até porque também no verso 14, né, fala que eles foram perseguidos pelos próprios conterrâneos, ou seja, vamos imaginar que a igreja batista aqui na cidade de Santa Cruz foi perseguida pelos próprios irmãos da igreja batista aqui de Santa Cruz. É tipo isso, olha que coisa. Não é? Então, assim, é uma situação bem difícil, porque você acha que vai ser acolhido, que você vai ser apoiado e no fim você vai ser perseguido. E isso a gente lembra que o próprio Jesus passou por isso, como ele disse, eu vim para os meus e os meus não receberam. Que situação, né? Que situação. Tanto é que eles foram perseguidos pelos conterrâneos. Mas no próprio verso 14, olha só quem prevaleceu foi o quê? Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus. Então a igreja de Tessalônica era uma igreja de Deus porque era imitadora só. Olha só o elogio que Paulo faz aqui, né? Além do elogio no capítulo 1, verso 8, né? Então, era uma igreja realmente elogiada, óbvio. Tem seus erros que Paulo menciona aqui, mas, de fato, a igreja de Tessalônica era uma igreja bem imitadora de Cristo. E isso é maravilhoso, né? Então, mesmo sendo perseguida, o evangelho prevaleceu. Amém. No verso 13, é interessante que fala, vocês a aceitaram. Ou seja, Paulo ficou feliz porque a igreja aceitou a palavra, né? Diferentemente, por exemplo, ali de Corinto, né? Que muitas vezes era uma igreja que aceitou e depois voltou para os costumes errados. Aí Paulo voltou dizendo, olha, volte para os costumes de Deus, né? A igreja de Tessalônica e o povo de Bereia também aceitava e lia tudo, confirmava na Bíblia. Era uma igreja firmada nos princípios bíblicos. Isso sim é a igreja de Cristo, né? Lembrando que não estou falando de placa de igreja, certo? Mas de um grupo de pessoas que se reúnem em nome de Cristo. Assim que tem que ser, imitando e seguindo a Jesus Cristo. E olha só no verso 16 que fala, esforçando-se para impedir que falemos aos gentios. Eu quando vi esse verso pela primeira vez, eu fiquei pensando, então está dizendo que eu tenho que impedir as pessoas que não conhecem a Cristo de conhecer a Cristo e porque eles já estão salvos? Estudei, reli e percebi que na verdade eram os judeus militantes que estavam impedindo os apóstolos de pregarem. É isso que quis dizer, juntando com o verso 14. Então o próprio judeu que era para pregar a mensagem, que era o povo de Deus, estava impedindo os apóstolos, Pedro, Silas, Timóteo e tudo mais, de pregarem de Cristo. Olha só. Então como é que pode ainda, de acordo com o verso 14, a igreja de Tessalonicense ainda ser imitadora da igreja de Cristo? Porque seguia Cristo e era fiel a Cristo. Mas os judeus estavam impedindo os apóstolos de pregarem. Agora, qual o motivo, né? Muitas vezes era inveja, ou seja, pensava assim, por que eles estão pregando, ele quer ser melhor do que eu? Não dá pra gente também parar pra pensar que também foi um dos motivos pelo qual perseguiram tanto Jesus. Porque quando Jesus esteve aqui, fez o que é certo, a gente já sabe, curou, pregou, fez tudo certinho, fez os planos de Deus. Mas o que isso levantou? Nos escribas, nos fariseus, nos doutores da lei, nos judeus da época. Inveja. E é o que fizeram. Ficaram tramando como então pegar Jesus, como matar Jesus, como perseguir Jesus. Então, gente, a gente entende que muitas vezes você vai encontrar esse tipo de dificuldade. Quantas pessoas, né, Evandro, pode ter em casa que é o único que é uma pessoa que segue a Bíblia, que é da igreja, que é evangélico, que é crente, não importa, mas que tenha fé em Jesus, que obedece aos seus mandamentos, mas os da própria família muitas vezes o perseguem, não é? Então são situações, gente, que a gente encara com maturidade, porque é uma realidade. O próprio Jesus foi perseguido, Paulo, tantos os outros, foram todos mortos por causa disso. E levantados pelo quê? Pela inveja, pela cobiça, ou porque não queriam que fossem contra aquilo que eles falaram. Porque uma coisa que o ser humano gosta muito é do seu próprio ego. Ele é muito orgulhoso. E se chega alguém assim querendo corrigir você, né, alguns aceitam, outros não.
Se eu chegar e dizer assim para Evandra, você precisa melhorar nisso e nisso, você pode ter duas reações. Dizer obrigada por você me ajudar, me abrir os olhos, me dizer. Ou você pode dizer, eu não aceito, eu sou assim e pronto, e acabou. Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim, e é isso que eu acredito e ponto final. Mesmo sabendo que é errado. Mas por que você não aceita? Por causa do orgulho, ou da inveja, ou porque você tem receio, ou porque você não quer ser mal visto pelos demais, porque você não quer ser desaprovado pelo restante da igreja. Enfim, tem muitos motivos. Existem muitos, né? E o mesmo princípio que tinha de Paulo aqui se aplica hoje, que há perseguição, sim, infelizmente. Mas também tem o verso 14, que muitos aceitam. Então imagina você vendo seu familiar, esposo, amigo, filho, ou então um amigo que você tanto fala de Cristo, ele aceitar Jesus Cristo, né? Você vai ficar feliz. Então Paulo ficou feliz também porque viu que o povo de Tessalônica aceitou a Cristo. Vai haver perseguição, mas vai haver também bênçãos. Você vai ver também e ouvir muitas pessoas aceitando a Cristo. E a gente vai ver isso mais também nos versos a seguir também. E outra coisa que não só tudo isso aí que você falou, Evandro, mas que também, como Paulo disse aqui, ó, dessa forma continua acumulando seus pecados. Mas ele deixou bem claro, ó, a ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Aí essa ira, vamos dizer assim, que é o juízo de Deus. Então, gente, mesmo sabendo que você está passando por algum tipo de injustiça, de perseguição, e você continua no caminho reto, fazendo a vontade de Deus, não se preocupe, continue firme e forte, que Deus fará justiça. A justiça humana é falha. É por isso que tem aquela estátua, né, do direito, que a estátua está lá com a balança, mas ela está com uma venda nos olhos. Por quê? Porque a justiça é cega. A justiça humana é falha. Mas creia na justiça divina, assim como Paulo, que tudo vai dar certo. Como ele disse aqui, não se preocupe, porque a ira, a justiça de Deus, o juízo de Deus vai vir sobre aqueles que se opuseram a ele. Certo? Vamos finalizar agora o versículo 17 até o 20, onde Paulo mostra o interesse pelos irmãos de Tessalônica. Ele finaliza dizendo assim: nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente. Pela saudade que temos de vocês, quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança? Alegria ou coroa que nos gloriamos perante o Senhor, Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Que belo! Que linda! A forma como Paulo então finaliza esse capítulo. Ele diz, ora, irmãos orfanados, ou seja, irmãos privados, que não têm companhia por breve tempo. Mas ele disse, olha, eu estou longe, certo? Só corporalmente, mas não de coração, nem de pensamento, nem de conexão, nem de amizade. Como ele mesmo disse, eu tenho saudade de vocês. Às vezes eu fico impressionada, às vezes não, geralmente eu fico impressionada assim, o estilo de vida deste homem, abaixo de Jesus, lógico, que como perseverou, mesmo passando por tanta coisa, mas mesmo assim ele não deixou de ser gentil, educado, de sentir compaixão, como ele mesmo disse, olha, eu quero visitar vocês. Quiseram aí nós ir visitar vocês, pelo menos que eu também fosse, pelo menos uma vez ou duas, ver vocês. Mas o que aconteceu? Satanás barrou o caminho. Então o diabo trabalha de várias formas para tentar impedir os planos de Deus e muitas vezes também os seus. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não sois vós? Ou seja, não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Aqui prova a motivação, o objetivo,
a essência da coisa pelo qual disse, eu estou lutando. Ele disse, eu estou lutando, vocês realmente é a nossa alegria, ou seja, pregar, levar a mensagem. Como isso é gratificante. Você saber que tem alguém que se importa tanto com você, disse, olha, é uma alegria imensa eu ajudar você de alguma forma. É interessante só nesses 3 versos, praticamente 4 versos, né? Que é interessante que Paulo está dizendo no verso 17 que ele está privado da companhia presente dos irmãos. Mas de coração, ele está ali perto. Então é interessante que mesmo que você esteja longe de alguém fisicamente, mas o seu coração está perto. Isso é muito impactante, porque Paulo aqui nesse verso demonstra o quanto amava, né, o povo de Tessalonicenses, o quanto era um povo bom. Então Paulo no verso 18, né, que queria visitar, mas fala que o inimigo, né, porém barrou, impediu. Isso é praticamente a nossa vida diariamente, né? Infelizmente, o inimigo vai tentar nos impedir de alguma forma, alguma coisa na nossa vida. Mas veja, ele pode impedir, agora vencer jamais. O inimigo pode te impedir de, sei lá, de ir à igreja doente, não sei, alguma coisa que atrapalha, alguma coisa que, não vou para a igreja estudar a Bíblia, não sei. Às vezes impede, né? Mas o inimigo ele pode impedir você de vencer o inimigo? Não, porque você tem Jesus Cristo no seu coração. Porque se você tem Jesus, aí você vence, certo? É interessante isso. E no verso 19, aqui está, né, o verso que fala a respeito sobre a ressurreição e a volta de Cristo. Como eu falei no início, cada capítulo tem algum verso, né, que fala a respeito sobre a volta de Cristo, e é o verso 19. Quem é a minha esperança, alegria, né, enquanto eu aguardo Jesus voltando? Aí Paulo fala, é você, somos nós. Então, Leila, você me dá esperança e alegria, sabendo que enquanto Jesus está voltando, você me alegra, né? Então eu te alegro, você me alegra, nós nos alegramos e aguardamos a grande esperança e alegria, né, de receber a coroa quando Jesus voltar. Então esse é o princípio, que cada um de nós continue se alegrando enquanto Jesus vem. Como para nós, Evandro, acredito que para nós, gente, é também uma alegria vocês. Isso mesmo, é uma alegria nós a cada semana estarmos aqui reunidos, nós dois estudamos, oramos, pedimos a Deus a iluminação para passar isso para vocês. Então, vocês também são a nossa alegria de estarmos separando o nosso tempo para levar para vocês essa mesma mensagem de esperança, de fé, de consolação. E é por isso que sempre a cada programa a gente diz, fale conosco, nós estamos aqui à disposição. Por quê? Porque nós somos os Paulos do século XXI. E melhor ainda, nós devemos refletir o caráter de Jesus no mundo em que nós estamos. Por quê? Porque ele está prestes a acabar. Infelizmente, esse mundo está caminhando para o pior, mas ao mesmo tempo, a gente escuta os passos de um Deus que se aproxima. E esse Deus que se aproxima é que vai consertar todas as coisas. E por isso nós estamos aqui, que é uma alegria dizer para você que Jesus muito em breve vai voltar. E que estamos aqui para lhe ajudar, para orar, para jejuar por você, se possível, fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, para que você também tenha essa alegria do encontro com Jesus. Se a gente, né, Leila, fez você, ouvinte, a chegar mais perto de Cristo, então estamos felizes e louvado seja Deus, porque essa é a nossa missão. Se a gente te alegrou, se a gente levou Jesus Cristo ao seu coração, se esse programa te aproxima mais de Deus, amém, porque esse é o intuito, essa é a nossa vontade, né? E assim a Bíblia diz. Então, irmãos, a nossa mensagem é continue buscando a Cristo, continue sempre ao lado de Cristo, porque de acordo com o verso 8, o inimigo vai tentar te impedir, mas ele jamais vai ser vitorioso na sua vida, porque quem é vitorioso na sua vida é Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. E também ressaltando, para finalizar, se a gente faz isso mesmo na sua vida, né, que eu acredito que a gente faz, essa alegria de levar a palavra de Deus, conhecimento, manda feedback pra gente, que a gente vai ficar muito mais feliz ainda.
Gente, finalizamos aqui a leitura do nosso capítulo de hoje, mas vamos ouvir agora o resumo final com o pastor Michelson Borges, onde ele vai dar o seu parecer também. E em seguida nós vamos ouvir a música com Rafaela Pinho, O Seu Amor. Já que a gente falou tanto aqui do amor de Paulo pelos irmãos, o amor de Deus por nós, sigamos então com esse intuito: amar uns aos outros, ser gentil uns com os outros, mesmo que o inimigo tente barrar. Fica por aí, voltamos já já para orar por você. Olá, tudo bem com você? Hoje vamos refletir em 1 Tessalonicenses capítulo 2. E aqui no verso 2, Paulo já começa dizendo que é Deus quem nos dá coragem para pregar o Evangelho, mesmo em meio a lutas. Peça que Ele vai capacitá-lo também, vai te dar forças, coragem, sabedoria para aproveitar as oportunidades que aparecem no dia a dia, a fim de levar Cristo às pessoas. O verso 4 diz: não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. 5 e 6, que o nosso objetivo seja sempre agradar a Deus, não ser bajulados ou enriquecer e ter reconhecimento. Quando trabalhamos de coração para Deus, Ele nos concede tudo o que precisamos, especialmente paz, satisfação real, alegria por cumprir a missão que Ele nos confiou. Nos versos 7 e 11, vemos que é preciso cuidar da igreja como faz uma boa mãe e um bom pai. Ter zelo por ela, não voltar as armas contra a igreja, porque essa não é a obra de Deus realmente. Nós devemos cuidar da igreja, amar a igreja e fazer o nosso melhor para que ela seja edificada. Verso 8 ainda, Paulo é um exemplo de equilíbrio entre a racionalidade e as emoções positivas. Ele amava as igrejas e as ensinava com paixão. Verso 10, os servos de Deus devem se portar de maneira santa, justa e irrepreensível. Ao contemplarem pessoas assim, as demais pessoas vão ser atraídas para o Evangelho e vão perceber que Deus faz realmente diferença na vida daqueles que o seguem. Versos 11 e 12, como um pai deve tratar seus filhos, exortando-os, consolando-os e dando-lhes um bom testemunho. É muito fácil ser um bom testemunho, uma boa testemunha de Deus lá fora, quem sabe diante de estranhos, no trabalho, na escola, porque ali nós cuidamos um pouco mais do nosso comportamento, mas em casa é que nós nos revelamos como somos realmente. O que será que nossos filhos, nosso cônjuge pensa de nós ali no ambiente em que estamos relaxados, estamos mais tranquilos? Pois é justamente ali que nosso cristianismo deve ser manifestado primeiramente. Os nossos filhos seguirão o Evangelho se virem em nós o Evangelho vivido na prática. Um bom pai ensina mais pelo exemplo do que por palavras. O verso 12 diz: vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino de glória. O verso 13 diz que no verso 13, Paulo afirma sua inspiração divina. As palavras que ele escreveu são palavras de Deus. Portanto, os escritos de Paulo são parte integrante da Bíblia e estão de acordo com aquele texto mesmo que ele escreveu, que diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, enfim. As cartas de Paulo fazem parte da Escritura Sagrada e ele aqui reconhece, admite e diz isso com toda certeza, que o Espírito Santo o inspirou a escrever o que escreveu. A palavra de Deus atua com eficácia na vida dos que creem. Estude a Bíblia, leia todos os dias a carta de amor de Deus e você perceberá esse poder atuando também em sua vida. Verso 17, irmãos de fé devem ter saudades uns dos outros. Frequentar a igreja ajuda a resolver isso. Portanto, a frequência aos cultos também ajuda a matarmos a saudade dos irmãos, a termos contato uns com os outros, a sociabilizar e buscar a Deus juntos em oração. Finalmente, o verso 19 diz que as pessoas por quem trabalhamos serão nossa alegria e coroa na volta de Jesus. Salvar pessoas é a missão mais importante e será realmente um grande prazer, quando Cristo voltar, conhecer as pessoas por quem nós trabalhamos. Algumas talvez nem saibamos aqui na Terra que foram convertidas por nosso trabalho, por nossa influência, mas lá, na eternidade, nós poderemos realmente ter contato com essas pessoas e saber que o nosso trabalho no Senhor não foi em vão.
Que Deus o abençoe e lhe dê um dia muito feliz e que você possa aproveitar todas as oportunidades de falar do amor de Deus fora do lar e principalmente dentro do lar. Eu sou o pastor Michelson Borges e desejo a você um dia muito abençoado na companhia de Jesus. Chorei e as lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinho no silêncio. Você chegou, então me o seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar. A luta continua. São corações cansados de chorar. Mas quando estou contigo, eu fecho os olhos e posso ver o céu a me esperar. Agradecemos você pelo carinho da audiência, muito obrigada. Desejo a você um excelente sábado, um bom final de semana, até semana que vem, se assim Deus nos permitir. Um forte abraço, até lá. E lembre-se, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. Vamos orar e eu quero orar com você e por você. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado pela semana, pelas bênçãos, por tudo que tem nos dado, Senhor. Obrigado. Nesse momento,
Te pedimos que abençoe nossos familiares, nossa casa, Senhor, que não falte o pão de cada dia, mas que não falte o pão da vida que é Jesus Cristo. Eu oro na certeza que essa casa será abençoada, no nome de Jesus. Amém.